Beleza, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Piscin e vamos iniciar a unidade 3 da disciplina de transferência de calor, fenômenos 2, cursos de engenharia química, engenharia de alimentos e engenharia mecânica. Nesse conteúdo nós vamos tratar sobre transferência de calor unidimensional e em regime estacionário. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aí no conteúdo? Então, para iniciar a conversa sobre esse conteúdo, nós vamos voltar a escrever a equação do calor. Bom, lembrando que a equação do calor ela pode ser descrita em diferentes tipos de coordenadas, né? Então, dependendo da coordenada que nós vamos analisar, a gente acaba escrevendo a equação do calor para essa determinada coordenada, tá? Bom, então, o primeiro tipo de coordenada que nós vamos trabalhar aqui são com a paredes planas, certo? Então, em paredes planas. Então, vejam que numa parede plana, né? Se nós temos a transferência de calor em uma única direção, certo? Essa direção ela vai ser dada num eixo cartesiano apenas na direção x, tá? Então, dessa forma, nós podemos escrever a equação do calor, retomando a equação do calor, só para a gente entender quais são as simplificações nelas observadas, né? Então, nós temos a seguinte forma a equação do calor em seu formato geral, né? d ronda x, dk, d ronda t, d ronda x, mais d ronda y, dk, d ronda t, d ronda y, mais d ronda z, dk, d ronda t, d ronda z, mais a energia gerada, mais o termo de acúmulo, aliás, igual o acúmulo, né? Rho Cp d ronda t, tá? Então vejam que essa equação ela representa um fluxo de calor tridimensional com geração e acúmulo. E agora a gente vai fazer as devidas simplificações. Então, a primeira delas é, no caso, pelo fluxo ser unidimensional. Então, como visto aqui na parede, quando o fluxo é unidimensional, nós não temos a variação de temperatura na direção x, na direção y e na direção z. Então, logo, esses dois termos, eles acabam sendo simplificados. Além disso, nós temos que, no caso, um regime estacionário. Então, se o regime é estacionário, né? Se o regime é estacionário, o termo de acúmulo também é zero, tá? E a equação do calor, ela fica simplificada da seguinte forma. Certo? Então, essa é a equação do calor para a condição que nós estamos colocando. Nós ainda podemos ter a ausência de geração interna.
E aí a equação do calor fica ainda mais simplificada conforme apresentado na nossa referência. Então, se nós observarmos essa equação, vocês vão observar que a variação da temperatura em apenas uma direção. Tá? E é esse o caso que nós vamos estudar nesses problemas. Tá? Bom, então vamos primeiro a uma consideração, certo? Uma determinada parede essa parede está tem um fluxo de calor na direção X de tal forma que a temperatura da superfície 1 está em uma determinada condição e a temperatura da superfície 2 em outra condição. Lembrando que o fluxo de calor sempre é da condição maior para a condição menor. E aqui fora, né? Então nós temos um fluxo térmico para o exterior só corrigir, só melhorar aqui. Né? Que acontece devido à passagem de, por exemplo, um fluido em ambas as paredes aqui, em ambos os lados da parede. Esse fluido, então, ele está a uma temperatura infinito 2, não 1 aqui, como eu descrevi. E aqui do outro lado, ele está a uma temperatura infinito 1. Então vejam que nesse caso, né, nós vamos ter um conjunto de resistências à transferência de calor, e aqui aparece esse termo, a gente começa a falar nesse termo, resistências à transferência de calor, que vai depender dos tipos dos processos de transferência de calor. Tá? Então, vejam que vai depender dos tipos do processo de transferência de calor. Nesse caso, nessa parte da parede, como nós temos ar, nós temos uma resistência convectiva. Aqui na parede, no meio da parede, nós temos uma resistência à condução. E aqui no ambiente externo, novamente, nós vamos ter uma resistência à convecção. Nesse caso que nós estamos avaliando, certo? Então, as resistências à convecção, elas vão depender do coeficiente de película, certo? Na condição 1 e no outro lado da parede. Enquanto que a condução, ela vai depender da condutividade térmica do material e da dimensão dessa parede, certo? Então, tomando a equação do calor, já no formato unidimensional, em regime estacionário sem geração interna, a equação pode ser integrada de forma algébrica, tá? Para isso, a primeira questão que nós vamos fazer é considerar K como sendo constante, tá? Se K é constante, em função da temperatura, esse valor de K ele sai para fora da integral
e pode ser passado para o outro lado, o que vai dar, zero, né? Então, portanto, a equação ela pode ser diretamente integrada da seguinte forma. Integrando a primeira vez, eu vou ter que d ronda t, d ronda x é igual a uma constante C1. Certo? Aqui nós temos que cuidar muito bem a questão de direção com a grandeza numérica do número. Então vejam que T2, a temperatura ela diminui com o aumento de x, tá? Logo, então, essa constante ela vai receber um sinal negativo para ficar condizente com a variação da temperatura com x, tá? Integrando novamente essa equação, tá? Então, a gente vai ter que t em função de x é igual a menos C1, que multiplica x, mais uma constante 2. Equação 5. Então, por uma equação com integral definida, nós precisamos duas condições de contorno, que são elas. Para x igual a zero, ou seja, aqui na origem, nós temos que a temperatura da superfície é igual a TS1. E para x igual a L, ou seja, na superfície 2, a temperatura vai ser a TS2. Tá? Substituindo a primeira condição de contorno, então, na equação 5, nós temos que TS1 é igual a menos C1, que multiplica zero, mais C2. Logo, C2 é igual a TS1. Substituindo a segunda condição de contorno e usando a equação 7, a solução da primeira condição de contorno na equação 5, nós temos que TS2 é igual a C1, que multiplica L, mais TS2, TS1. Isolando, nós temos que C1 vai ser igual a TS1 menos TS2 dividido por L. Logo, o perfil de temperatura na parede é dada por T com uma função de x igual menos C1, então vou inverter essa equação de novo, TS2 menos TS1 sobre L, que multiplica a dimensão x mais TS1. Então, essa equação ela vai nos dar o perfil de temperatura. Eu ainda posso rearranjar ela. Agora, nós temos que, da equação do calor,
Q é igual a menos K vezes A dt dx. Então, numa única direção, ela fica assim, tá? Se eu pegar a equação 9 e derivar ela, né, em função de x, eu tenho o único parâmetro que envolve como a função de x, esse parâmetro ts2 menos ts1. Então, esse parâmetro é zero, e esse parâmetro, a derivada, vai ficar ts2 menos ts1 sobre L. Tá? Eu vou fazer um passo a passo aqui. Como t dx é igual a ts2 menos ts1 vezes x sobre L mais ts1, dt dx vai ser a derivada. Derivada de ts1, zero, e derivada de ts2 menos ts1 sobre L, isso aqui é uma constante, né? Uma constante que multiplica x, e aqui é uma constante, né? Então, é o próprio valor de C1 aqui, né, que a gente definiu anteriormente. Então, vai ficar ts2 menos ts1 sobre L. Substituindo então na equação do calor, teremos que o fluxo de calor na direção x vai ser igual a menos a condutividade térmica vezes a área vezes ts2 menos ts1 dividido por L. Eu vou puxar o L aqui para frente, pois são as constantes.